Olá, gente. Vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre a regionalização do Brasil. Nós vimos anteriormente que o Brasil ele pode ser regionalizado ou dividido em regiões de formas diferentes, de acordo com os padrões e critérios utilizados. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, ele vem trabalhando desde a década de 40 com a divisão em macro-regiões, que separa o país em 5 grandes áreas, as quais já foram estudadas anteriormente. Hoje nós vamos falar sobre a divisão geoeconômica, ou a divisão em complexos regionais. Estão vendo esse mapa aqui? Eu dei um zoom para que vocês possam memorizá-lo. Esse mapa ele mostra a divisão do país em complexos. São 3 os complexos regionais. O complexo amazônico, o de número 2 é o complexo do Centro-Sul, e o de número 3 é o complexo do Nordeste ou nordestino. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses complexos. Vamos falar sobre o complexo de número 1, que é o complexo amazônico. O complexo amazônico, ele compreende a maior parte dos estados formadores da região norte. São estados que têm o bioma ou o domínio amazônico. Contudo, nós vamos ter as exceções. O que seriam as exceções? Seriam territórios que estão dentro da divisão em macro-regiões em outras regiões, que não seria a região norte, mas que agora nessa nova divisão fazem parte do complexo amazônico. Na verdade, são 2 exceções, né? Territórios que agora fazem parte desse domínio. São elas o centro-norte do Mato Grosso, essa parte do Mato Grosso aqui, ó, de destaque, ó, o centro-norte do Mato Grosso e o oeste do Maranhão. Lembrando que todo o estado do Mato Grosso faz parte do centro-oeste e o Maranhão faz parte do Nordeste. Porém, essas 2 partes aqui têm tendência de domínio amazônico, por isso fazem parte do complexo amazônico. Vamos falar agora sobre o complexo número 2, que é o complexo do Centro-Sul. O próprio nome já diz, Centro-Sul. Seria a reunião das regiões, a reunião das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas por que nós juntamos, né, essas 3 regiões? Pelo fato delas terem características socioeconômicas muito similares. Possuem uma estrutura comercial, uma estrutura industrial, até mesmo populacional bem próxima. Lembrando que essa divisão em complexos regionais adota um padrão de aglomerado coletivo, ou seja, você pega regiões próximas, né, as coloca dentro de um mesmo aglomerado para poder facilitar a divisão e distribuição. Como nós vimos, de 5 macro-regiões, nós trabalhamos apenas com 3 complexos. Vamos falar agora sobre o complexo número 3. O de número 3 é o complexo nordestino. O complexo nordestino ele abrange a maior parte dos estados da região Nordeste, salvo as exceções. Quais seriam as exceções? Seria o norte de Minas Gerais, porque o norte de Minas Gerais, embora, né, Minas Gerais esteja no Centro-Sul, o norte do estado de Minas tem tendências do semiárido, consequentemente faz parte do complexo nordestino. E a outra exceção seria o oeste do Maranhão. O oeste do Maranhão não está dentro mais do complexo nordestino, mas sim no complexo amazônico, porque segue esses padrões. Nós estávamos falando de exceções, eu gostaria que vocês entendessem essas exceções como sendo territórios que na divisão em macro-regiões estão dentro de uma determinada região, mas que na divisão em complexo já não estão mais seguindo esse padrão. Lembrando que uma outra diferença entre a divisão em complexos e a divisão em macro-regiões é o fato da divisão em complexo não obedecer o limite fronteiriço dos estados, ou seja, o limite entre os complexos não é o mesmo limite de estados, o que faz com que, às vezes, um mesmo estado tenha territórios em 2 complexos diferentes. Como nós vimos aí o caso do Maranhão, uma parte do Maranhão, o oeste do Maranhão, faz parte do complexo amazônico. O leste do Maranhão faz parte do complexo nordestino. No caso de Minas também, né? O norte de Minas faz parte do complexo nordestino.
o restante do estado do complexo Centro-Sul. E assim por diante. Podemos apontar também o caso do Tocantins, né? Um pedaço do Tocantins está no complexo amazônico, o outro pedaço no complexo do Centro-Sul. E para finalizar, podemos citar o caso do Mato Grosso. A maior parte do Mato Grosso está no complexo amazônico e apenas um pedacinho no complexo do Centro-Sul. Essas seriam as exceções, tá bom? Agora vamos falar de aspectos gerais. O que seriam os aspectos gerais? As principais características socioeconômicas de cada um desses complexos. A começar pelo complexo amazônico. O complexo amazônico, pelo fato de ter um vasto território de domínio amazônico, de clima equatorial úmido, com elevada pluviosidade, faz com que a sua ocupação não seja muito intensa. Boa parte do território amazônico é coberto pela floresta amazônica e pela bacia amazônica, uma grande quantidade de rios. Então a ocupação dessa região ela sempre foi muito lenta, de modo que nós temos uma baixa densidade demográfica, uma baixa concentração de pessoas, e nós temos as atividades primárias sendo a base de sua economia. Quando nós falamos em atividades primárias, nós vamos destacar a pesca, a pecuária, né, e o extrativismo, que no caso, né, da pesca já é um tipo de extrativismo, né? Resumindo, seria o extrativismo, a pecuária e a agricultura, com destaque aí para a pesca, né? Vamos falar um pouquinho também das características do complexo do Centro-Sul. O complexo do Centro-Sul é que tem a maior concentração populacional. Eu vou dar um zoom aqui, podemos pegar os destaques aqui, seriam os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio, né? Somados aí eu tenho mais de 80 milhões de habitantes. É também um complexo onde nós temos uma grande concentração de indústrias, principalmente na região sudeste e também na região sul. E uma outra característica do complexo do Centro-Sul seriam os problemas que nós temos de ordem urbana. O fato, né, das cidades terem crescido muito durante um intervalo de tempo muito curto, e isso tem gerado algumas dificuldades. E vamos finalizar com o complexo nordestino. O complexo nordestino, ele apresenta uma grande concentração populacional, também pelo fato de estar localizado numa região, boa parte dele, né, numa região de litoral, o que favoreceu a ocupação, e também pelo fato, né, de ter sido uma das primeiras áreas do país a serem povoadas. Apesar do Nordeste ter uma grande população, nós vamos ter registros de problemas de ordem socioeconômica, principalmente relacionados à escassez de água e também em função da concentração de terras. Uma região específica, né? O Nordeste, por ser muito grande, ele é subdividido em 4 partes. Essa parte do Nordeste mais próxima ao litoral chama-se Zona da Mata. A seguir, indo em direção ao interior, nós temos o Agreste. Mais para o interior do Nordeste, nós temos o Sertão, e já pegando o limite ali entre o Nordeste e região Norte, nós temos o Meio Norte. Tá? Em cada uma dessas partes, nós temos aspectos socioeconômicos diferenciados. Bom, gente, nós temos um material complementar, uma folhinha, e esse material complementar vai ajudar a fixar ainda mais essas informações, tá bom? Que vocês possam ter um conhecimento ainda maior sobre a questão dos complexos, que isso é de vital importância para o entendimento das características do Brasil. Um abraço, gente!